Olá, tudo bem com você? A previsão é que a economia do Paraguai cresça entre 4,5% e 5% em 2023. O país está na rota do crescimento e é a rota também de milhares de imigrantes brasileiros que se interessam, por exemplo, pelas faculdades de medicina do país. Para falar sobre esse assunto, o J.R. Mundo hoje convida o economista e professor do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, Luciano Barros. Professor, tudo bem? Obrigado por participar do J.R. Mundo. É uma satisfação estar aqui com vocês para discutir essas temáticas do desenvolvimento do nosso querido vizinho Paraguai. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente lembra que o JR Mundo está disponível nas plataformas digitais da Record TV todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Professor, Paraguai, quem diria, é um exemplo de crescimento? O que leva a esses números bons para o nosso país vizinho? Eu vejo que o Paraguai é um país crescente já, há muitos anos vem se desenhando esse crescimento paraguaio, mas eu acho que está muito vinculado ao ter muito a fazer ainda na economia paraguaia, no desenvolvimento territorial paraguaio. Para vocês terem uma ideia, o PIB total do Paraguai é de 39 bilhões de dólares, 40 bilhões de dólares, né? O Brasil, 1,6 trilhões. Né? Só o estado de São Paulo são 600 bilhões de dólares de PIB. Então, em termos comparativos, aí, o Paraná, 100 bilhões de PIB, o Mato Grosso do Sul, em torno de 25. Então, quem sabe o Paraguai seja um pouco maior do que o Mato Grosso do Sul. Ainda um PIB bastante ancorado em atividades agrícolas, é um país que ainda carece de muita infraestrutura. Então, qualquer movimento que você faça a partir do crescimento de infraestruturas, a partir do crescimento industrial, ele traz um crescimento exponencial, um crescimento relativo bastante interessante, que é exatamente o que vive o Paraguai nesse momento, né? Então, são multifatores que levam a isso, e eu acho que o Paraguai segue um caminho que ele precisa arestar ainda uma série de questões, principalmente as questões sociais internas no país e de qualificação de mão de obra para que esse crescimento seja cada vez mais consistente e sustentável. É mais fácil fazer crescer uma economia pequena como a do Paraguai? Sem dúvida, principalmente nesse fator de ter muitas coisas a crescer ainda, a fazer. Isso também se desenha e se descortina um grande palco de oportunidades. Né? O Paraguai, então, ainda se configura um país na América Latina de grandes oportunidades de negócio, de grandes oportunidades de crescimento. O Paraguai tem uma condição geográfica muito interessante, embora ele não tenha saída para o mar. Os acordos com Brasil, Argentina facilitam isso, né? O Paraguai tem um entreposto no Porto Paranaguá, tem também saídas através da hidrovia Paraguai-Paraná, dos rios Paraguai e Rio Paraná, ele chegar aos portos de Buenos Aires e Montevidéu. Então, há uma localização estratégica, há que aproveitar isso, né? Tem alguns desafios gigantescos, o Paraguai ainda carece e precisa evoluir nesse sentido. A gente vê aqui na América Latina o desafio da inflação, principalmente na Argentina. Como é que está a inflação controlada no Paraguai? O Guarani, moeda local, está estável? São fatores que também ajudam a economia do país? Interessante, o Guarani, esse ano, em outubro desse ano, vai completar 80 anos. Quem sabe seja a moeda da América Latina a mais antiga em vigência, sem cortes de zero, desde a sua criação. Então, há uma estabilidade econômica. O Paraguai, isso tem um porquê, tem um custo disso, né? Essa estabilidade está extremamente ancorada em o Paraguai não ter quase dívida externa. A dívida externa do Paraguai é muito pequena. Por quê? Porque não investiu em infraestrutura, não fez grandes investimentos. Isso traz uma condição única, mas tem seu preço, não é? Há uma estabilidade, sim. A inflação do Paraguai, historicamente, eu há 20 anos, 25 anos atrás, vivi por um período pequeno em Cidade Leste. Eu me lembro que as coisas hoje estão mais estáveis do que há 25 anos atrás, para você ter uma ideia. O preço das coisas em Guarani, quem sabe, tem até diminuído, até baixado em alguns produtos, né? Produtos alimentícios, produtos. Então, o Guarani realmente é uma moeda estável,
precisa aproveitar esses mecanismos de estabilidade e tentar trazer a sustentabilidade como um grande mecanismo. Acho que é o que falta ao Paraguai, quem sabe, para ter um salto qualitativo como economia crescente, o Paraguai precisa realmente criar ingredientes de segurança jurídica, de maior regras de compliance, de governança. São bons desafios, mas são desafios que têm que ser postos e serem discutidos, principalmente aos novos governantes. Eleições agora, domingo. Domingo temos eleições presidenciais, 2 candidatos. Um candidato que já foi ministro do governo Cartes, pelo Partido Colorado, o outro, que é o Santi Penha, e o Efraim Alegre, que é uma junção de partidos de centro-esquerda, que também foi ministro do governo Lugo. Então, traz aí uma certa, aquela polarização que a gente viu aqui um pouco no Brasil também, se replica isso ao Paraguai, eu acho que vai replicar na Argentina. O senhor disse que o Paraguai é um país que ainda tem muita coisa a se fazer. Apesar do crescimento, tem uma desigualdade social muito grande. Como é que é a vida da população paraguaia em geral? É uma população que vive de forma saudável, sustentável, ou tem uma maioria populacional vivendo de forma sofrida, professor? Há uma concentração de renda ainda no setor agroexportador do Paraguai. Isso traz uma característica econômica onde as pessoas que trabalham nesses setores ainda carecem de desenvolvimento. O Paraguai ainda tem uma carência muito grande de desenvolvimento a partir de sistemas de investimento na área de saneamento básico, de infraestruturas, de estradas, e também da educação formal. O Paraguai ainda precisa melhorar muito as questões educacionais do país para que essa população possa estar melhor preparada para enfrentar esse mercado de trabalho mais moderno, com indústrias com tecnologia de ponta. Então, é um desafio que os próximos presidentes da República vão ter que enfrentar para que esse crescimento de 4%, 5% seja cada vez mais sustentável e o Paraguai consiga, assim, aí ser um país exportador também de produtos melhor elaborados e produtos com tecnologia. Apesar dos desafios, a gente tem os dados do Itamaraty, são 246 mil brasileiros só entre os registrados que vivem no Paraguai. É o país da América Latina que tem o maior número de brasileiros, de imigrantes brasileiros. O que atrai tantos brasileiros aí no Paraguai, professor? Essa estimativa é quase o dobro, né, de 500 mil brasileiros vivendo em todo o Paraguai. Os grandes atrativos do Paraguai são, quem sabe, a baixa carga tributária que o país tem. O Paraguai também tem energia mais barata. O Paraguai tem Itaipu Binacional. Né? Então, são atrativos que acabam trazendo maiores oportunidades e em um local onde alguns brasileiros e algumas atividades, como, por exemplo, atividades industriais ancoradas na indústria de maquila e também agricultura. O Paraguai é um país bastante agricultável, tem essas terras ao longo do rio Paraná e Paraguai, que é toda essa zona de influência, são terras extremamente férteis e com bastante atrativo para novos investimentos e empreendimentos que se configuram no país a cada ano. Entre os brasileiros são, acima de tudo, investidores ou tem também trabalhadores até no campo? O Paraguai tem carência também de mão de obra, principalmente mão de obra especializada, pouco no campo, mais na indústria, quando se fala em importação de mão de obra, mas a grande característica dos investimentos são ainda por parte de estrangeiros. Né? Os brasileiros no agronegócio dominam esta pauta no Paraguai. E a gente sabe também que tem cerca de 30 mil brasileiros estudando nas faculdades de medicina do Paraguai. Por que, professor? É o baixo custo da mensalidade? Um grande atrativo se desenvolve a partir disso, a partir de universidades, de faculdades com baixíssimo custo de mensalidades. Houve um boom do Paraguai em faculdades de medicina, se fala em torno de 40 faculdades de medicina nestas áreas de fronteira,
tanto Foz quanto Foz não, mas Cidade do Leste, mais Pedro Juan Cabaleiro também, e Assunção, são os grandes centros de faculdades de medicina. Esse número já se estima em torno de 40 mil brasileiros, sendo que 25 mil só nesta fronteira entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, os outros divididos entre Pedro Juan Cabaleiro e Assunção. Realmente é um novo mercado também que o Paraguai se acostuma, pois traz desenvolvimento. Imagine o impacto disso, de 40 mil novos moradores que trazem suas famílias para morar, que precisam de imóveis para residência, que precisam se alimentar, que vão a restaurantes. Então, melhora todo o ecossistema econômico e também contribui para esse crescimento da indústria paraguaia, principalmente a indústria têxtil, a indústria de vestuário e a construção civil, sem dúvida nenhuma. Mas são cursos confiáveis, professor? É possível se esperar médicos bem formados que depois devem retornar ao Brasil para exercer a profissão? São muitas faculdades, tem umas extremamente incipientes, iniciais. Tive a oportunidade de visitar algumas delas e tive a oportunidade de visitar boas faculdades, sim, com aparelhamento, com corpo docente bastante robusto. Eu acredito que esse é um movimento que vai ter que ser depurado. Não diria que todas as faculdades ali são muito boas, mas algumas sim, já se apresentam. Há uma regulação por parte do Paraguai, através dos Conselhos Nacionais de Educação, que é o CONES, e outras agências ali ligadas ao Ministério da Educação, a Agência Nacional de Validação e Acreditação de Cursos Superiores, também é um mecanismo de fiscalizatório paraguaio, regulatório, mas ainda precisa evoluir um pouco mais. Eu acho que principalmente ter atividades e hospitais que possam se desenvolver as práticas da medicina em território paraguaio. São regiões peculiares que têm carência, como dissemos há pouco, de investimentos na área de infraestrutura de saneamento básico. Isso também desencadeia uma série de problemas sanitários que estas faculdades vão ter laboratórios bastante eficientes ali em território paraguaio. Precisa, assim, que esses mecanismos fiscalizatórios sejam cada vez mais eficazes no controle de abertura de novos cursos, mas eu vejo isso também como mais um projeto que o Paraguai tem como âncora e que pode se desenvolver muito bem ou muito mal. Vai depender das políticas futuras que o próprio país desenvolva para isso. E como é que os brasileiros são tratados no Paraguai? Como é que é a relação entre os dois povos? Os imigrantes são bem recebidos? O Paraguai e o Brasil sempre tiveram muito boas relações, exceto a Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Mas antes disso, os principais tratados de amizade, de navegação conjunta, antes da guerra, e o pós-guerra também trouxe o Paraguai e o Brasil sempre remaram juntos, né? No período de governos militares, teve, sim, também uma aproximação muito boa. No período democrático, tanto o Brasil quanto o Paraguai buscaram entendimentos, tanto é que somos sócios na maior usina em produção de energia do mundo, que é a Itaipu Binacional. Então, o Brasil e o Paraguai são países amigos, sim, a população brasileira é bem tratada, o Paraguai, quando vem aqui, também é bem tratado. Há uma característica muito interessante, principalmente nas cidades de fronteira, que são ditas cidades gêmeas. Foz do Iguaçu é uma cidade gêmea com Cidade do Leste, como todo esse longo da fronteira, de 1.000 e poucos quilômetros entre Brasil e Paraguai, há sim essa integração, essa cooperação. O que precisamos, quizás, nossos desafios são melhorar isso em termos de cooperação institucionais, né? Professor, o senhor disse que Cidade do Leste e Foz do Iguaçu são cidades gêmeas, né? O senhor vive aí em Foz do Iguaçu. A situação na fronteira entre os dois países é tensa por conta do tráfico e do contrabando? O tráfico, o contrabando, o mercado ilegal, a pirataria, fazem parte desses desafios que o Paraguai precisa enfrentar, né? A lavagem de dinheiro, o Paraguai, até a década passada, e isso são cenários que se acomodaram, mas não cresceu muito mais que isso, mas possuía, só em Cidade do Leste, 50 agências bancárias aptas a envio de recursos para o exterior,
de forma muito ágil. O Paraguai agora é signatário de acordos internacionais para o combate à lavagem de dinheiro, isso ajuda nesse processo de o crime organizado precisa fluir seus capitais, os seus ganhos. Então, eu acho que a lavagem de dinheiro, quando o Paraguai se propõe a combater a lavagem de dinheiro, ele ajuda a combater todo esse mercado ilegal. Temos uma fronteira porosa, esta fronteira muitas vezes se desenvolveu a partir dessas atividades ilícitas, um desenvolvimento, uma paz negativa ao longo desta fronteira do Brasil com o Paraguai, mas que nesses próximos anos e nos anos anteriores, 4, 5 anos, o Paraguai tem dado sinais de que está disposto a ajudar a combater todo tipo de criminalidade. Esperamos que isso venha a ocorrer e que possamos ter cada vez mais avanços de desenvolvimento sustentável nessas regiões. O senhor falou em pirataria, sempre há muito tempo se associa o nome do Paraguai a produtos falsificados. Como é que funciona essa indústria da pirataria no Paraguai? Tem melhorado esse aspecto, mas ainda com bastante desafios. São produtos notadamente importados da Ásia, que vêm ao mercado paraguaio com pouca fiscalização, e esses produtos acabam ingressando em mercado brasileiro. E qual é essa pouca fiscalização? Muitas vezes um produto eletrônico que não tem o mesmo rigor que o Inmetro aqui no Brasil tem para a aplicação desses produtos. E aí, nesta esteira, há uma facilidade de uma cópia, de um copyright de determinada embalagem de produto que facilita simplesmente a etiquetação desse produto como se fosse o produto verdadeiro. Tem melhorado muito essa questão de fiscalização nas aduanas paraguaias, porém, ainda esta fluidez de produtos que entram no Paraguai com baixa qualidade faz parte daquele rol de desafios que o Paraguai precisa arrumar nesses próximos anos, para que esse desenvolvimento seja sustentável. Pirataria ainda é um problema no Paraguai, menor do que foi há uma década atrás, mas ainda é um problema. São desafios e progressos ao mesmo tempo. O senhor também mencionou que Brasil e Paraguai são sócios na Itaipu Binacional. É uma sociedade que se redesenha? O Paraguai pede um valor maior pela energia elétrica que vem ao Brasil? O ano de 2023 é emblemático para o Paraguai, né? 80 anos do Guarani e 50 anos do Tratado de Itaipu. Esse Tratado de Itaipu tem um anexo nesse tratado, que é o anexo C, que eles vão discutir agora, nesses 50 anos, as bases financeiras desse contrato e também as bases da prestação de serviço da venda de energia. Itaipu representa 85% de toda a energia que o Paraguai consome, o Brasil apenas 7 ou 8% já foi maior esse número, e o Paraguai pleiteia aí uma estabilidade no valor do quilowatt. Ora, o Brasil pleiteia uma redução desta tarifa de quilowatt-hora, uma vez que a dívida contraída para a construção do Itaipu foi quitada esse mês de abril de 2023. Então, este é um ponto alto da discussão. Para o Paraguai, a manutenção deste valor implica em repasses de mais dólares por ano para o Paraguai. Então, eles vão sentar agora, a partir do novo presidente da República, acredito que no mês de agosto ou setembro, quando esse novo presidente tiver assumido, Brasil e Paraguai estarão juntos discutindo isso. Para vocês terem uma ideia, em 2022, esse valor do quilowatt-hora era de $20,75. Em 2023, esse valor foi ajustado para $16,71. É um ajuste que é feito ano a ano entre Brasil e Paraguai. E agora, sim, de uma forma macro, será discutido uma das bases da negociação desse anexo. Queria que o senhor falasse sobre o instituto do qual o senhor é presidente, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. O que é que vocês fazem na prática? O IDESF completa hoje 10 anos, tem uma missão que é promover e divulgar o desenvolvimento sustentável através de cursos. O IDESF tem cursos de pós-graduação em gestão, estratégia em fronteira, que aí se dá a manutenção do Instituto, uma parceria com diversas universidades, com centros de pesquisa, e que também temos uma editora que
produz conteúdo e produzem artigos anuais que servem de ajustes para políticas públicas nesses países, né, para estas áreas de fronteira, né? O IDESF com 10 anos, hoje, em 2023 também, o IDESF completa 10 anos, já com mais de 600 egressos dos nossos cursos de pós-graduação em Gestão, Estratégia e Fronteira. São alunos notadamente voltados para a área de desenvolvimento e segurança pública. Temos muitos desses nossos egressos na área de segurança. E ficamos muito felizes ao ver que eles já, ao longo desse tempo, já ocupam postos, né, nas suas instituições de comando, de controle, e que podem irradiar aquilo que nós, ao longo desses anos, discutimos e achamos como viáveis para o desenvolvimento destas políticas públicas para as áreas de fronteira. Por que o senhor acredita que é tão importante se investir em áreas de fronteira como essa do Brasil e do Paraguai? Historicamente, o Brasil foi povoado na costa leste e centro do país. As fronteiras, ao longo da nossa existência, elas, quando tiveram atenção, foram para as demarcações territoriais, né? Então, o Brasil vive um momento de que essas fronteiras são populosas. Nós temos 12 milhões de habitantes vivendo nesta zona de fronteira, e sendo que 8 milhões de habitantes estão na população economicamente ativa, dos 15 aos 65 anos de idade. Então, tem uma força de trabalho, uma força de desenvolvimento para estas áreas que o país precisa tomar atenção para que possam trazer atividades sustentáveis e que melhorem cada vez mais, não só o ambiente nestas zonas de fronteira, mas o ambiente com os nossos vizinhos. São 10 países encostados à Federação Brasileira, com 11 estados do Brasil. Temos um desafio gigante também, não é? Estamos em pleno crescimento, ora, o país só tem 500 anos, pois. Para terminar, professor, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os nossos entrevistados. Se o senhor pudesse prever o futuro, como é que o senhor imagina o Paraguai daqui 5, 10 anos? Como tudo depende de ações políticas e do desenvolvimento de políticas públicas, se o Paraguai seguir um caminho, um bom caminho do desenvolvimento sustentável, será um exemplo da América Latina, será um país que agrega condições por ter energia, por ter condições de sustentabilidade, por ter abundância de recursos hídricos, ser um país que possa ter esses níveis de desenvolvimento cada vez melhores e com capacidade de mão de obra técnica especializada. Eu sou otimista quanto ao Paraguai, mas tem tarefas de casa que devem ser feitas. Professor, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a todos, obrigado André e a toda a equipe. O JR Mundo fica por aqui. A gente lembra que o JR Mundo está disponível nas plataformas digitais da Record TV, todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Obrigado a você que nos acompanha.